Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nossas palavras se tornam promessas quando Jesus está em nosso coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Não existe nada pior do que quando alguém nos promete alguma coisa e no final essa pessoa ela não cumpre. Por que será que as pessoas, ou por que nós fazemos isso? É porque a verdade, ela depende de Deus para existir. Se o Espírito Santo estiver em nós, enquanto nós estivermos falando, aquilo que nós falamos, nós vamos conseguir cumprir. Agora, se for meramente nós e as nossas próprias intenções, querendo demonstrar algo que nós não temos, não adianta, não vai dar certo, porque a verdade, ela não está em nós. A verdade, ela depende de Deus para existir. E se o Senhor, Ele tem conduzido os nossos passos, Ele também tem conduzido as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas intenções. Então, tudo aquilo de bom que nós fazemos é graças a Deus, é graças à influência do Espírito Santo. E talvez você esteja confusa, porque a sua vida ela tem mudado. O estado das coisas, eles têm alterado e você não tem conseguido lidar muito bem com essas coisas e fica ali sempre martelando e questionando aquilo que alguém algum dia já te disse. Poxa, mas por que ele disse que me amava? Por que ele subiu dentro de um altar e disse sim? Por que ele me prometeu e não fez? Por que isso? Por que daquilo? Uma coisa é fato. O dia de hoje determina muito tudo aquilo que era verdade ou era mentira. E no final, o que nós temos? É o hoje. Se alguém fez uma promessa e descumpriu, certamente que ele não fez uma promessa porque Deus estava com ele. Porque quando nós estamos com o Senhor, nós não precisamos fazer juramentos. Tem pessoas que falam as coisas e dizem, não, eu juro por Deus. Tem até um dito que fala, eu juro pela minha mãe morta atrás da porta. Por quê? Porque quando as minhas palavras já não valem mais nada, eu tenho que jurar por algo que é maior que eu. Se é o próprio Deus que está dentro de nós, eu não preciso jurar por nada, porque é Ele próprio ao qual empresta aquilo que Ele me deu para entregar algum recado. Então, quando nós prometemos as coisas, nós cumprimos. Para a gente isso é o importante, cumprir. Porque se é Jesus que está habitando na nossa vida, Ele vai cumprir. E é assim que nós aprendemos com Ele e é assim que nós faremos. Só que conforme as coisas vão mudando, parece que nós ganhamos o direito de quebrar as nossas palavras. Porque alguém fez errado, então você tem o direito de fazer errado. Porque alguém não merece mais, você acha que você não precisa fazer. Porque antes era assim e agora é assado. Então, será que era amor ou era interesse? Porque o amor, ele é eterno. O amor tudo suporta. Agora, se as circunstâncias mudam e as minhas ideias mudam, é sinal que a verdade, ela nunca esteve em mim. Porque o caráter de Deus permanece sempre o mesmo. E que caráter que está em você? Quando você fala, você cumpre? Talvez você esteja preocupado com as palavras das outras pessoas, mas o convite que Jesus faz é sempre esse, é sempre o mesmo. Olhe para você primeiro, antes de olhar para os outros. É sempre eu e Deus que precisamos ter um diálogo, onde se eu não conseguir cumprir, é melhor nem falar, é melhor não prometer, é melhor não prometer nada. Se você tiver que fazer, você vai lá e faz. Surpreenda com as atitudes e não com as palavras. Então lembra que cada coisa que nós falamos é como se fosse uma promessa. Se Jesus estiver conosco enquanto nós falamos, as nossas palavras elas se tornam promessas. Se a gente vai lá em Mateus 5,
versículo 37 a 40. A palavra do Senhor, ela diz assim: que o sim de vocês seja sim, e o não, não, pois qualquer coisa mais que disserem vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se viguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que ele leve também a capa. Quem está dizendo essas palavras? Jesus. E tudo aquilo que Jesus diz tem que ter um lugar maior ainda na nossa vida. Por tanto tempo você ouviu as pessoas dizendo que você não ia dar nada, que você não era ninguém, que você era isso, que você era aquilo. E você tomou tudo que os outros diziam como verdade, e isso machucou teu coração a tal ponto. Se tem alguém que pode curar essas feridas, é Jesus. Então substitui tudo aquilo que os outros disseram por aquilo que Jesus disse. Porque essa é a verdade, e essa é a palavra que cura. É ela que deixa o nosso coração humilde, é ela que nos permite ajoelhar, que nos faz reconhecer pecadores, dependentes. É ela que quebra as cadeias dos amores, da dependência emocional, do medo. Medo de ficar sem dinheiro, medo de não ter ninguém, medo disso. Na presença de Deus o medo não existe. Nós sabemos das nossas limitações, sabemos também das nossas necessidades. E Deus sabe ainda mais. Será que o seu filho pequeno precisaria estar preocupado que não teria comida para ele, um mamar, um peito, uma fralda para trocar alguma coisa? Ou não? Sua mãe e o pai já estão preocupados. Tá vendo como inverte as coisas? Nós não precisamos ser um bebê que está ali desesperado. Poxa, será que alguém vai me trocar? Eu tenho que ficar chorando aqui para eles perceberem que eu tenho necessidades? Ou você sente, mamãe? Você sente que tem alguma coisa com o bebê, com a criança, olhando no olhinho dela, no comportamento dela. Se assim nós, imperfeitos e incapazes, conseguimos perceber, até mesmo quando um cachorro, um gato, um bicho, tá diferente, quanto mais Deus. Então será que nós deveríamos estar preocupados com essas coisas que são tão básicas? Ou deveríamos estar preocupados em demonstrar a nossa gratidão ao Senhor, porque não existe nada pior que um filho ingrato, que um filho mentiroso, alguém que engana. É disso que nós estamos falando. Nós sabemos que Deus, Ele cuida de nós. Então agora chegou a hora de nós podermos nos parecer com Ele. Porque se o nosso Pai é eterno, assim também precisa ser o nosso comportamento. Jesus, Ele veio, viveu na carne, sofreu as dores. A cruz não foi o fim, a cruz foi um milagre. Quando todos pediam um milagre, Ele falou, eu vou dar o maior que vocês já viram, a ressurreição. Porque enquanto vocês temem a dor, enquanto vocês temem a morte, eu me submeto a ela, porque eu venci. E não apenas ela, mas todo mundo. E a vitória é garantida para aqueles que têm Jesus como seu Senhor. Só que nós precisamos nos arrepender. O começo de tudo é o arrependimento. Eu preciso me reconhecer pecador. Eu preciso olhar para mim e falar, poxa, eu sou o pior. Independente das circunstâncias que me colocaram, eu sou o pior. Porque se eu não reflito a imagem e a semelhança de Deus, eu não estou servindo para nada. Nós devemos ser luz nesse mundo que é feito de escuridão. Então cabe a mim brilhar. E os meus olhos, eles nascem fechados. E esses olhos, não, diferente dos nossos, onde eu posso ter vontade e querer, olha, agora eu quero abrir, agora eu quero fechar. Os espirituais não. Eles abrem de dentro para fora. E é o próprio Jesus quem abre os nossos olhos. E é ouvindo a palavra que nós começamos a sentir o Espírito. E quando o Espírito está em nós, as nossas palavras se modificam. E Jesus, bem no começo, ele diz uma coisa que nem sempre nós entendemos. Que o sim de vocês seja sim, e o não, não.
Pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Sempre que a gente muda de ideia, é o diabo que está na nossa vida. Porque Deus, ele conhece o plano. Deus, ele sabe o que precisa ser feito e como precisa ser feito. E ele tem tudo para poder realizar. Ele só precisa do seu sim. Precisa da sua entrega. Precisa da sua obediência para que ele possa fazer. Não aquilo que nós queremos. Porque quantos sims nós não dissemos e não tínhamos certeza. Falou para agradar outra pessoa. Falou porque tinha medo de não magoar. E às vezes as pessoas elas estão gritando pela verdade, mas você está sempre preocupado demais com o que os outros vão pensar de você. Quando nós deveríamos estar preocupados com aquilo que Deus pensa de nós. Então se eu disse sim, é sim, e se eu disse não, é não. Se eu tenho o costume de mudar de ideia, é o maligno. Olha como o diabo está tão perto de nós. Quando nós descumprimos aquilo que nós prometemos na presença de Deus, o diabo assume o controle. E se eu não tenho capacidade de reconhecer e de me arrepender, ao invés de Jesus vir me ajudar, quem vai continuar na minha vida? E o diabo, a solução dele é sempre essa. É psicólogo, é psiquiatra, é remédio, é bebida, é cigarro, é droga, é sempre o mundo cuidando do pecador, enquanto Jesus faz aquilo por amor. É como uma mãe que não tem leite no peito e quer dar um monte de coisa pro filho comer, independente do que seja. O importante é enfiar alguma coisa. Nada vai ser tão saudável quanto uma mãe que pode amamentar. Nada. Nada substitui as coisas que Deus faz. Existem momentos que são necessários adaptações? Sim. Mas se pudesse escolher pelo normal, com certeza todos escolheriam. Então, independente do que a pessoa fez, nós não vamos fazer juízos de valor. Ah, eu prometi, mas eu não sabia disso, agora eu sei e eu não vou fazer. Eu prometi, mas não sei o que. Sim, é sim. Porque você prefere ser justo aos seus olhos e largar da mão de Deus e sofrer as consequências depois? Ou ficar com prejuízo agora e deixar que Deus ele continue na tua vida? O que é mais importante? Os bens desse mundo ou o amor de Deus? Faça suas escolhas e veja o que vale mais. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. O que é olho por olho, dente por dente? É aquilo que se alguém fizer alguma coisa para você ruim, ela está dando o direito de você fazer a mesma coisa por ela. É o olho por um olho, um dente por um dente. No Antigo Testamento, quando a gente começa bem no comecinho no Gênesis, ele dizia assim, olha, se alguém matar alguém que tiver o mesmo sangue, essa pessoa tem direito de matar outra pessoa, né, os parentes. Então isso é o olho por olho, o dente por dente. Só que Jesus ele vem e fala, comigo não. Se vocês estiveram comigo dentro do corpo de vocês, se é o Espírito Santo que estiver com vocês, comigo não. Não no meu turno. Quando a gente olha a tenda sagrada, ela tinha 2 espaços, onde ficava a Arca da Aliança e tinha atrás um véu que tinha o Santo dos Santos. Os Santos dos Santos, só os sacerdotes podiam entrar dentro daquela área e eles entravam uma vez por ano para poder fazer a expiação dos pecados do povo. E quando ele entrava, eles amarravam uma cordinha no pé dele, porque se ele entrasse impuro lá dentro, ele morria e as pessoas puxavam ele pela cordinha. Quando Jesus ele foi crucificado, quando Jesus morreu pelos nossos pecados, o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, esse véu ele foi rasgado. Então antes só quem entrava lá dentro tinha acesso ao Senhor. E quando esse véu foi rasgado, todos nós tivemos acesso à graça. Se hoje nós oramos e conversamos diretamente com Deus, é porque esse véu ele foi rasgado. Nós falamos esse dia sobre isso, sobre o véu que cobriu o rosto de Moisés. Tantas coisas que o Senhor nos ensina, tantas certezas que Ele confirma. E como nós sabemos que tudo aquilo que Ele diz modifica a nossa vida, nós dizemos sim, Senhor, pois só Tu és santo. É só Você quem pode nos ensinar a ser melhores, porque o amor sem Você é só palavras. Mas eu lhes digo, não se viguem
dos que fazem mal a vocês. Ah, mas não se vingue. Ah, não se vingue. Ah, mas você pode... Não se vinguem. Não se vinguem. Deixa que o próprio mal vai encarregar de destruir a vida da pessoa inteira. Você deveria estar preocupado com a salvação, porque as coisas que você está brigando, você não pode levar. É como um barco que está afundando e você está ali preocupado com os bens que estão ali dentro, sem perceber que cada tesouro que você segurar na mão é um minuto a mais, que você afunda mais rápido na hora que o barco afundar. Nós temos que pegar aquilo que é importante. E o que é o importante? É aquilo que Deus diz que é. Se Deus está dizendo não se vinguem, é não se vinguem. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Ah, então eu tenho que aguentar ficar apanhando do meu marido calado? Não. Primeiro que se você sabia que essa pessoa era agressiva, que ela já tinha histórico de coisas, você não deveria nem estar casado com ela. Já começa aqui. Mas ele está colocando diante de uma situação que eu tô de repente perto de algo que perdeu o controle. Porque se uma pessoa que diz que te ama te bate, eu não sei nem o que você está fazendo aí. Tá? Então já começamos as coisas pelo começo. Uma coisa é eu estar diante de uma circunstância onde as coisas fugiram do controle. E Jesus está dizendo, você não vai usar as armas deles. Isso é o diabo que faz, eu não reajo assim. Por que Deus ele tem tanta certeza? Porque ele sabe que tudo e cada um vai receber exatamente aquilo que merece. Olha Jesus por tudo que ele passou, chicoteado. O que mais me dói quando eu leio a crucificação do Senhor e o que antecede, primeiro é Judas, o amigo. E a gente olha Judas e esquece que ele era um amigo. Ele andou junto com Jesus, ele participava, ele sentava à mesa. Jesus sabia que ele ia trair, mas mesmo assim, não fica mais fácil as coisas. A gente conhecer a verdade não torna as coisas mais fáceis, mas pelo menos nós sabemos o que cada coisa é. E quando nós buscamos os nossos interesses apenas, nós nos tornamos Judas, que vamos trair Jesus por qualquer coisa. Ah, mas como trai! Basta o diabo oferecer aquilo que você quer, que você larga o Senhor no meio do caminho e trai com um beijo ainda. O que mais me machuca é quando eu leio que cuspiram nele. Isso dói, que isso é humilhação. Ele não tinha feito nada, uma pessoa que curava o povo, que fazia. Só que é sempre isso, aquele oba-oba, é os gritos, tava todo mundo fazendo, eu fiz. E apanhando, e debochando. Ué, por que não salva a ti mesmo? É sempre o mesmo escárnio. Quando a gente começa a ter uma relação a mais com Deus, nós temos uma percepção diferente da palavra. Então já não são mais só palavras. É como se a gente se transportasse para aquele lugar e começasse a assistir tudo aquilo que está acontecendo. Então eu não vou reagir o mal com o mal. Se alguém processar você para tomar a tua túnica, deixe que leve a capa também. Cara, independente do que os outros estejam tentando fazer com você, Deus ele vai te dar muito mais. Ninguém tira aquilo que Deus deu. Se faz parte das promessas de Deus, aquilo vai permanecer na sua vida. Então, às vezes, aquilo que a gente está perdendo não é algo que é nosso, é algo que o diabo colocou e Deus falou, não tem como, você vai me desculpar, mas não tem como. Não tá. A gente sempre cria condições para perdoar as pessoas. Você precisa fazer isso, eu te perdoo. E por que com Deus seria, entre aspas, diferentes? Por que ele aceitaria ficar com coisas que não foi ele que deu? Ele vai tirar. Ele vai tirar tudo aquilo que pode prejudicar a tua salvação. Ele vai tirar. E vai te dar novas coisas e coisas ainda melhores. Se a gente vai lá em Mateus 5, versículo 44 a 46, a palavra do Senhor diz assim: Mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos
até as pessoas de má fama, até os pagãos ou aqueles que não acreditam em mim, amam as pessoas que os amam. Então Jesus, ele continua complementando as palavras de cima nesse evangelho de Mateus. Quem eu devo amar? Primeiro, Deus, e o próximo como a mim mesmo. Tá bom. Quem é o próximo? O próximo é quem está perto. Tá bom? E quem está perto pode ser um amigo, se Jesus estiver dentro dele, ou pode ser um inimigo, se é uma pessoa que vive longe de Deus. Porque as pessoas que vivem longe de Deus, cedo ou tarde, elas vão ser usadas pelo diabo. Assim como nós somos usados por Deus para entregar a mensagem para Deus, as outras pessoas elas vão ser usadas pelo diabo. E tem gente que está lutando, tentando sair disso porque não quer mais obedecer. E a pessoa vive chapada e dopada o dia inteiro. E mesmo assim o diabo ele vai lá e assume. Tudo que um pedido de perdão para Deus e arrependimento poderia mudar a vida dessas pessoas, mas ainda assim elas continuam recorrendo às soluções do mundo, que são ineficazes, e vai chegar um tempo que não vai ter mais dinheiro, que não vai ter mais família, que não vai ter mais amigo, que não vai ter nem dente na boca, que não vai ter mais saúde, não vai ter mais nada. Só vai ter as consequências das suas próprias escolhas. E aí? Aí vai sobrar só a dor e o sofrimento. Já não tem mais nada. Então, quando eu vou orar, eu tenho que orar, ou quando eu vou evangelizar, porque uma oração também é uma evangelização. Quando eu oro, está sempre claro no começo do devocional, eu faço a mesma oração, dando um direcionamento sobre as coisas, pedindo perdão para Deus. Mas sempre que eu oro, eu nunca peço nada para mim. Principalmente eu peço para vocês que escutam o devocional, que vocês leiam a palavra de Deus e que vocês tenham a oportunidade de se converter. E se converter é se entregar. Quando eu paro de lutar contra aquilo que Deus coloca dentro do meu coração e começo a obedecer e começo a me arrepender e começo a ler a palavra de Deus, eu ganho uma disciplina muito maior que antes eu não tinha. Encontro uma vida que não tem mais dependência em nada desse mundo, tudo tá bom do jeito que tá. Agradecemos as coisas que nós podemos viver. Evangelizamos também, claro, quando a pessoa aceita a mensagem. Mas nós devemos orar sim para que as pessoas elas melhorem, que elas tenham a mesma oportunidade que nós tivemos. Orem por aqueles que perseguem. Então, orar é como se eu, ao invés de ficar desejando mal ou desejando que aquelas pessoas, elas, pudessem ser prejudicadas de alguma forma, eu oro para que Deus toque o coração delas. Porque o problema não são as pessoas, é o comportamento que elas têm. Se Judas não tivesse se comportado como se comportou, teria problema Judas ser Judas? Ele não teria traído Jesus, estaria lá como todo mundo? E aí? Então já não é mais as pessoas que é o problema, mas o comportamento que elas têm quando o Espírito está perto, e depende do Espírito, ela se comporta de uma forma. E como eu sei qual é o Espírito que está perto? Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio. Se é Jesus que está perto, nós ouviremos a verdade, o sim é sim, o não é não. Se não é Jesus que está perto, o sim, alguma hora é sim, outra hora é não, e outra hora é nada, e outra hora tem alguma coisa, e o tempo inteiro se encontra uma razão para mudar de opinião. Porque o diabo ele não precisa de um motivo, ele só precisa de alguém que obedeça aquilo que ele diz. Assim como o Senhor também funciona dessa forma. Então de nós mesmos não existe nada, apenas uma escolha entre Deus e o diabo. Porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. E essa passagem ela é muito interessante, porque o sol está brilhando sobre todos? Tá, sobre a casa dos bons e dos ruins. A primeira pergunta, todos estão aproveitando a vida do mesmo jeito? Não, tem uns que o sol está brilhando e a pessoa está com depressão dentro de um quarto, e o outro está lá fora, aproveitando. A chuva cai sobre a terra dos bons e dos maus. Porém, a diferença é que a semente de um cresce e no outro não acontece nada. Então Deus, apesar de Ele dar a mesma oportunidade, se Ele não estiver dentro do lugar, o resultado não é o mesmo. E olha como a gente às vezes cai só na chuva. Ah, a chuva está caindo, então está podendo. Não, eu tenho que olhar o resultado. Nasceu, floresceu, deu louvor ao Senhor, deu glória. É de Deus, não deu?
é tribulação, é o mal. Se vocês amam somente aquele que os amam, por que espera que Deus lhe dê alguma recompensa? Então, se eu vivo só para minha casa, se eu vivo buscando só os meus interesses, se eu vivo só atrás do que eu acho ou do que eu quero, como que eu espero que Deus me recompense por estar fazendo alguma coisa? Porque até uma pessoa sem Deus pode fazer isso. Então, quando eu faço aquilo que eu não posso, a própria recompensa já é o Senhor na minha vida. Uma vida cheia do Espírito Santo. É a certeza de que existe um céu, uma nova terra. É a certeza que a minha vida ela vai ser diferente. Que Jesus, Ele é o meu pastor e que nada vai me faltar. É a certeza que ainda que alguém venha me agredir, eu sei que eu vou dar a volta por cima e que eu não preciso ser eu a agredir outras pessoas. Que eu vou poder falar, ainda que pouco, mas tudo que eu falar é a verdade. E isso precisa ser a base da nossa vida. Se você já acha injusto, mas sai de perto. É simples, sai de perto. Você sabe muito bem quem é ou quem não é. Deus ele fala, não imite o homem violento. Cara, se eu vejo uma pessoa que ela não consegue nem ter uma conversa, um diálogo, que ela xinga, que ela grita, que ela berra, qual é a evolução desse comportamento? É o amor ou é o ódio? É o carinho ou é a agressividade? Cara, se você já tá vendo, então, sabe, vai ficar alfinetando, tá ali discutindo, fica ali alfinetando, fica jogando as coisas na cara. Fica quieta, fica quieta. Mas, cara, sai disso. Esse é o ponto. Você não vai mudar o diabo, é isso que você não entendeu. Eu oro pelos meus inimigos para que eles possam ter o encontro com Jesus, mas o diabo não muda. A batalha espiritual, ela vai, até a segunda vinda de Jesus, ela vai continuar existindo. Ou você crê na verdade ou continua se iludindo com as mentiras. E no final ele fala, até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Até aqueles que não acreditam em Deus tratam bem aqueles que o tratam, até a hora que não tiver mais interesse, ou que os seus interesses forem feridos, ou até a hora que alguém começar a falar alguma coisa para contaminar o coração dessa pessoa. Aí acabou. É só Jesus que está falando, vamos ficar em paz. Essa vida ela vai passar. Nós vamos viver uma eternidade junto. Calma, calma, bebê. Calma, paciência. Busque aqueles que têm o Senhor dentro, que você vai ter relações diferentes. Agora, você quer amar o que é do mundo? O mundo não tem nada, é só cobiça, é só destruição, é só ódio, ciúme, briga, inveja, bebedeira, orgia, e é tudo aquilo que nós já conhecemos, que não leva ninguém a lugar nenhum. Lugar nenhum. Amém? Nossas palavras se tornam promessas quando Jesus está em nosso coração. Se você nunca ouviu falar de Jesus, se você nunca viu a pessoa falando Jesus, fatalmente o que ela vai dizer, ela não vai cumprir. Fatalmente. Porque Deus é a verdade. Que o Senhor ele possa tocar o nosso coração, que Jesus ele possa nos dar sabedoria. Senhor, coloca arrependimento dentro de nós, porque é quando nós nos arrependemos que nós nos colocamos diante de Ti, de uma forma onde você pode trabalhar dentro do nosso coração. Perdoa, Senhor, por todas as mentiras que nós dizemos, por todas as palavras que nós distorcemos, por todas as vezes que nós deveríamos amar e nós não amamos. Perdoa, Senhor, pelas pessoas que nós agredimos, por todas as vezes que eu deixei de ser a sua imagem e a sua semelhança, pelas vezes que eu desconfiei, pelos dias que eu não amei. Perdoa, Senhor, por tudo aquilo que está dentro de mim e eu não gosto. Tende misericórdia, tende piedade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.